Bom, gente, boa noite. 7h15. Acredito que podemos iniciar para honrar o tempo de vocês que já chegaram por aqui e o pessoal que for chegando, a gente vai abrindo a sala, né? Estamos aqui hoje em 4 mulheres, 3 mães e eu de mediadora. Eu brinquei com elas que eu sou a primeira da fila para ouvir elas falarem. Vocês vão ver que é muita riqueza que elas têm a compartilhar. Estava comentando com um amigo que perguntou sobre essa mesa. Eu falei: você não tem noção, só delas existirem, elas já têm coisas a ensinar para gente. Então, assim, estou muito feliz de poder estar aqui ouvindo e também auxiliando na mediação dessa conversa que é tão importante e que é pouquíssimo falada, principalmente aqui no nosso país, Brasil. Olha que eu estou nesse campo há algum tempo, alguns anos, e não me lembro de ter visto estudo sobre isso, debate sobre isso, né? Então a gente realmente quer abrir esse espaço importante, porque quando a gente fala de família e medicinas, a gente está falando de mães, de maternidade. E esse é o objetivo, né, de trazer debate, educação, conversas sobre parentalidade, sobre comunidade, sobre famílias e medicinas, plantas professoras psicodélicas, que é a instituição Psychedelic Parenthood, né? Como essa grande comunidade que vocês vão encontrar informações no Instagram bastante em inglês, porque é uma comunidade que está também fazendo essa relação, levando esse conhecimento latino importante, trazendo essas vozes latinas para o exterior, em inglês, porque é uma linguagem universal, né? No atual momento do nosso país, do nosso mundo, mas são pessoas latinas, muitas pessoas brasileiras envolvidas nessa grande comunidade de famílias psicodélicas, de parentalidade psicodélica. Me apresentando brevemente, eu sou a Tabata Gerri, sou psicóloga, também mulher medicina, caminhante, aprendiz com as medicinas da floresta. Sou parceira da Psychedelic Parenthood Community e estou aqui com 3 mulheres mães psicodélicas, mulheres medicina, cada uma vai se apresentar, mas Jaqueline, Sofia e Marcela, sejam muito bem-vindas, já que sou a host, em nome de todos nós, muito, muito bem-vindas. Um prazer estar aqui com vocês. E já inicio convidando a palavra às 3 para poderem se apresentar para vocês. Acho que eu posso começar então. É uma apresentação rápida, Tabata. Agora, meu nome é Jaqueline, tenho formação em artes cênicas e também em antropologia. Também sou cofundadora de uma comunidade do Santo Daime, em Minas Gerais, aqui no Brasil, e também cofundadora da Psychedelic Parenthood Community. Sou também casada e mãe de 3 filhos. Um menino de 7 anos, um outro menino de 5 e uma menina de 3 anos. E também sou mãe atípica, porque a minha filha de 3 anos, ela tem trissomia do cromossomo 21, também conhecida como síndrome de Down. E então também nesse aprendizado da Escola das Medicinas, né, respeitando e também honrando aos povos originários como os protetores, zeladores das medicinas que trouxeram para nós. Então, nesse estudo, nesse aprendizado junto a eles, com muito respeito também a todas as medicinas, mas principalmente dentro da minha trajetória, através da ayahuasca, que na minha religiosidade a gente chama de Santo Daime.
Então, acho que é isso que eu podia falar agora, um pouquinho. Meu nome é Sofia, eu estou morando agora no Uruguai. Eu sou a responsável das comunicações da Psychedelic Parenthood Community. Eu tenho uma aproximação nas medicinas recente, há 3 anos mais ou menos. Eu sou mãe também de 4 filhos e estou gestando mais um também. A primeira experiência psicodélica foi para mim, como mãe, que foi quando minha cabeça quebrou, sabe? A mesma coisa que fazem nas medicinas, quebrar o ego, de se conectar com alguma coisa superior, a maternidade fez primeiro, no meu caso. Então, é isso. Eu sou uma aprendiz nesse caminho. Eu estou aqui mais também para ouvir as outras panelistas, duas mães e a Tabata, que é uma mulher medicina incrível. Também tem muito para compartilhar com a gente. E é isso. Marcela, pode continuar. Boa noite, meu nome é Marcela. Eu sou uma mãe psicodélica, assim como a Sofia Jaqueline, sou educadora em neurociência e sou uma coach de transição de vida também, né? E assim como a Sofia, a minha primeira experiência, na verdade, psicodélica foi a maternidade, né? E as plantas medicinais, elas vieram na minha vida mais ou menos há 5 anos atrás. Eu sou uma mãe de um único filho que hoje tem 24 anos. Então, quando eu comecei esse caminho com as plantas, o meu filho tinha mais ou menos 19, 20 anos. E eu tenho uma comunidade também. Eu moro em Nova York, não moro no Brasil. Tenho uma comunidade urbana de pessoas das quais nós nos reunimos e trabalhamos também com as plantas lá. Também recebemos muitas pessoas, assim como o Glauber, marido da, da Jaque, né, do Santo Daime, e os indígenas também, do Iwanawá, Runicuim. E, e é isso. Vou voltar para a Tabata agora. Esse tema, essa intersecção entre maternidade e psicodélicos, para mim é um grande universo, porque cada um desses temas já é um grande universo cheio de camadas. Então, quando a gente faz essa tecedura, né, essa conexão entre esses dois elementos, tem muita coisa para a gente conversar. Mas quando eu fiquei meditando sobre o que seria primordial para a gente conversar sobre isso, eu percebi que existem vários desafios nesse campo, tal como existem diversos desafios na maternidade, que sabemos disso, sabemos onde estamos, como que é a nossa cultura ocidental, como que é essa cultura patriarcal, de diversos cuidados que estão acumulados. Então, assim, entender a maternidade e acrescentar a isso um tema polêmico ainda na sociedade, que são os psicodélicos, que é consagrar medicinas da floresta, tem diversas linhas tênues. Então, eu perguntei às meninas, né, se elas topavam falar também sobre, para além do cotidiano delas, como cada uma vê essa intersecção entre maternidade e medicinas da floresta nas suas vidas e com suas famílias, também os desafios disso, porque eles existem, né? Imagino que cada uma tenha um, mas também para a gente entender o que que nos une nas, nos desafios e também como que a gente pode se juntar, se unir enquanto comunidade, né? Porque esse também é um grande objetivo. Quanto mais a gente conversa em grupo, quanto mais a gente faz essa roda, né? Estamos aqui resgatando essa sabedoria coletiva, a gente se une também para fazer rede, para se apoiar. Então, minha primeira pergunta para vocês, assim, para que a gente aprenda um pouquinho, é como que é esse cotidiano e como que esses desafios de cotidiano se apresentam. Bom, vou falar então aqui um pouquinho primeiro, mas esses assuntos são muito profundos, né? Tem várias complexidades que a gente pode adentrar. Então, acho que se a gente começar a conversar sobre isso,
vão surgindo muitas questões mesmo. Mas para um começo assim de conversa, uma coisa que eu pensei, né, quando você falou assim da maternidade, uma questão que a gente que vem sendo muito pensada hoje em dia nas redes de mães sobre a romantização da maternidade, porque a maternidade traz muitos desafios, muitas responsabilidades que geram, assim, num ponto de vista geral, no formato como a nossa sociedade se estrutura, né? E aí, desde o núcleo familiar, passando pelas redes também familiares, que a gente estabelece da forma como são estabelecidas hoje em dia, pelo menos nessa cultura nossa ocidental, globalizada com a internet, né? E que costuma, inclusive, massacrar, assim, muitas vezes, costumes e culturas tradicionais que trazem outras perspectivas, né? Com uma cultura global que a gente tem, assim, né? Que vem de uma tradição, várias tradições, mas de uma perspectiva mais ocidentalizada. Então, existe, por um lado, uma romantização muito grande da maternidade, e não que a maternidade não tenha toda a beleza, toda a profundidade, todo o aprendizado que a mulher vivencia, mas que quando se traz uma perspectiva romantizada, muitas das vezes isso vem junto com uma invisibilização do trabalho materno, principalmente, né? Dos sentimentos maternos, da vivência materna, dentro desse contexto onde as mulheres em geral ficam muito sobrecarregadas, assim, né? É muito difícil uma mulher não ficar sobrecarregada, mesmo quando ela tem uma rede de apoio familiar e dentro do núcleo familiar, é muito difícil isso não acontecer, né? Então, num contexto assim, né, de uma romantização e dessa sobrecarga e de uma invisibilização social desse lugar da mãe, desse trabalho da mãe, porque, inclusive, nos lugares que a gente vai, né, as pessoas já estão com um olhar voltado, assim, muitas das vezes para realmente não enxergar aquela mãe, o que ela está fazendo. Então, pelo menos, da minha perspectiva, da minha experiência, eu vivenciei muito isso. Muitas das vezes, a presença da mãe é enxergada como ausência. É porque ela está tão envolvida com os cuidados, com o cuidar, né, dos filhos e tudo que envolve isso dentro de uma vida familiar, né, que não é só cuidar dos filhos em si, dentro assim, né, da gente olhando agora para o lado das mulheres, né, desse lugar, né, que a gente vem socialmente ocupando assim que aí você não está tão presente nas ocasiões sociais, nas reuniões, nos encontros sociais, com os amigos, ou às vezes está presente, mas está tendo que, ao mesmo tempo, se dividir entre outras tarefas com esses cuidados. Então, muitas das vezes as pessoas enxergam como uma ausência, né? Então, acho que essa romantização, essa invisibilização, esse olhar que muitas das vezes enxerga como ausência a presença da mãe, eu acho que ele também se transfere para esses contextos de usos de psicodélicos para as comunidades e acaba sendo também um lugar onde a gente também tem que estar com uma perspectiva de ativismo materno também, reivindicando essa presença que a gente na verdade tem, mas que ela não é vista em geral pela forma como as pessoas estão habituadas a olhar para as mulheres nesse lugar de mães, especialmente assim. Então, acho que isso se transfere muito. É muito difícil dizer, achar que só por causa do contexto e do uso dos psicodélicos que essas noções que a gente tem tão habituais, né, no nosso convívio social não se transferem. Mas, por um outro lado, a gente tem também nesse contexto a oportunidade de reflexão aprofundada, de diálogos, enfim, né? Talvez não em todos os grupos, talvez não em todos os contextos.
E com certeza, né? Porque mesmo em contexto de uso psicodélicos, existem contextos muito machistas, com uma visão do patriarcado fundante da ordem que rege aquela vivência. Então, existem contextos assim também, né? Mas as mulheres vêm trabalhando nesse sentido, né, de buscar o seu protagonismo dentro desses contextos, de se colocar, no seu lugar da sua experiência, da sua vivência, enquanto um lugar de fala, enquanto uma presença e não como uma ausência. E sem essa romantização também de muitas das vezes da maternidade, né? Como algo somente, mas que também traz uma experiência muito forte nas profundezas, com as próprias sombras. Uma coisa que a Jaque estava falando, que eu, assim, posso relacionar bastante por ter a minha comunidade urbana, né, em Nova York, eu vejo muito isso, assim. Eu vejo ou mães que já têm filhos, nós fazemos muitas rodas de música, né, meditações, com e sem medicina também, mas principalmente quando envolve medicina, que a gente já sabe que vai ser um trabalho mais longo, né, eu vejo assim que as mães que frequentam, ou são mães que já têm filhos mais velhos, né, tipo adolescentes, adultos, as mães com os filhos mais novos raramente vêm, né, normalmente vem o marido, né, então, assim, e a mãe fica em casa cuidando dos filhos, né? Então, essa invisibilidade realmente transfere para o meio psicodélico também, né? E da mesma forma que eu vejo até quando a gente pensa em retiros, né? Na selva ou fora da selva, você vê o pai indo, né? E a mãe não. A mãe fica em casa tomando conta. Enquanto o pai tá indo achar a luz, a mãe fica em casa ali, né, cara? Não na escuridão, porque cuidar de filhos não é uma escuridão, mas tem dias que são bem escuros, né? Então, é a mãe sempre segurando a barra. Posso continuar também na linha que a Jaque estava falando? No caso da gente que mora na sociedade que é mais bem ocidental, por mais do que estamos no sul global, mas o tipo de sociedade que a gente se desenvolve é bem ocidental. Então, nesse sentido, acho que o papel das mães, das mulheres em geral, é exigir um monte de coisas bem diferentes. Para as mães é ser a mãe abnegada, amorosa, que cuida, que dá amor. Mas também você tem que ser uma mulher exitosa nos negócios, no trabalho, no que você faz. E muitas vezes, especialmente quando as crianças, os filhos são pequeninos, eles precisam de muita atenção e muito cuidado que podem interferir uma coisa com outra. E isso faz para as mais novas, especialmente, mas também em qualquer momento da maternidade, pode dar sentimentos de culpa. É muito complexo. Aqui, as mães presentes que nós estamos falando também podem dar conta. É uma situação muito complexa. E acho também que isso é porque a sociedade ocidental dá mais importância para a energia masculina, não para os homens, mas para a energia masculina que para a energia feminina. Então, há como um desbalance nas duas energias que mesmo as mulheres, as mães temos das duas energias. Então, acho que para mim, no meu caso, as medicinas me ajudaram nesse sentido, me ajudaram nesse balanço, me ajudaram a aceitar minha energia feminina de uma forma mais amorosa, porque a energia feminina é maravilhosa, é tão importante como a masculina, que é mais de sair a caçar, sabe, a trazer o alimento para casa,
ter sucesso, ter uma exposição social maior. A energia feminina é mais de acolher, de entregar, de se entregar. E as duas coisas são muito importantes. E isso para mim foi uma grande descoberta quando eu comecei no meu caminho com as medicinas. Então, nesses contextos. Então, eu acho que isso é bastante desafiador, né, para as mulheres, nesse papel de mãe, ter que lidar com esses desafios, com esses contextos, né, de invisibilidade, de romantização, né, e é muitas das vezes assim nessa interpretação, né, de ver a presença da mãe também como uma ausência, porque a mãe não tem condições de estar fazendo outras coisas que normalmente como mulher ela poderia estar presente. E então acho que a gente poder lançar um olhar sobre isso e a gente trazer esses temas já é muito importante para que a gente possa começar a pensar como que a gente pode propor situações, mesmo que sejam experiências, né, que não sejam talvez uma mudança estrutural nos contextos que a gente vive, mas encontros, experiências, onde a gente possa propor situações diferentes e olhares diferentes, né? Que automaticamente esse lugar, esse olhar sobre a maternidade, sobre o papel das mulheres enquanto mães, vai trazer também um olhar sobre os filhos, né? Sobre as crianças, sobre lugares que possam acolher as crianças, que tenham espaços adequados também para as crianças e que tenham também um respeito pela experiência das crianças dentro daquilo que elas vivenciam, né? E como que dentro desses espaços onde tem uso de psicodélicos, a gente pode também pensar nessa inserção, né, das famílias, então, né, das mulheres que estão com as crianças, dos pais também que estão. E a partir daí a gente vai seguindo, né, para olhar para a mulher que é mãe também, independentemente daquele momento que ela está vivenciando os cuidados da maternidade. É uma mulher que às vezes pode estar precisando de uma ajuda, pode estar precisando de um apoio, pode estar precisando de uma proximidade, muitas das vezes se vê solitária em situações que ela vivencia do cotidiano. Então, acho que a gente tem muita coisa importante para refletir e para trazer enquanto possibilidades de vivência, de experiência nesse campo, que a gente tem a possibilidade de refletir, de compartilhar as reflexões com as pessoas também. Ouvindo vocês, me veio, assim, muitas memórias de cerimônias em que estive tanto guiando quanto como participante e presenças de mulheres mães nessas cerimônias, que muitas delas acabam em algum momento se conectando com os filhos por não terem rede que elas possam confiar 100%. Então, ou o filho está em casa, mas ai, como é que está meu filho? Eu preciso ligar para meu filho, será que meu filho está bem? Ou esses filhos vão para cerimônias, ficam em espaços separados, mas ainda assim existe essa conexão, ou a criança chama pela mãe. Então, de alguma forma, eu vejo que um dos desafios, pensando nesse ambiente de medicinas, é a mulher poder ser apenas mulher por algumas horas e poder desconectar de todo o resto das demandas. Vocês acham que isso é possível em algum momento? Ou é uma ilusão da minha cabeça? Eu acho que é possível, mas que exige uma construção coletiva também, de redes, assim, nas comunidades, redes de apoio, no sentido não apenas familiar, né? Mas dentro de um entendimento comum sobre os cuidados das crianças, sobre o respeito com as crianças, falando agora especialmente, né, nesse caso das crianças, porque as crianças que precisam desse cuidado maior. Mas que a gente possa ter também a tranquilidade, a confiança
de saber que as crianças estão bem cuidadas, estão sendo bem olhadas para que você possa ter um momento também, a mulher possa ter um momento dela. Isso é muito importante. Normalmente, nas experiências que eu tive, tanto assim particulares quanto com outras, observando outras mulheres, esses momentos são momentos que a mãe tem que deixar as crianças com alguém da família, para que ela tenha essa possibilidade. Então, ainda não vislumbrei assim essas redes comunitárias tão fortalecidas em algumas comunidades, por exemplo, do Santo Daime, se faz um grupo de pessoas para cuidar das crianças, para que por algum momento as mães possam é, estar desenvolvendo o trabalho espiritual delas. Mas ainda assim de uma forma bem bastante orgânica, assim, não uma coisa muito assim, né? Se a criança chorar, se acontecer alguma coisa, vai precisar da mãe, né? Então, normalmente a criança tem que deixar, a mãe tem que deixar a criança para poder ir para a cerimônia, né? Então, como se é possível incluir essa todo o contexto familiar na cerimônia, ainda se a mulher ter essa possibilidade, eu acho até que é, mas aí realmente requer um esforço coletivo de outras pessoas engajadas também nisso. E eu acho que requer uma organização coletiva, uma mobilização coletiva. E aí, para que as pessoas também entendam assim esse lugar da comunidade com as crianças, né? Então, não ficar tão centralizado só no papel dos pais, da família, que, claro, tem uma responsabilidade maior, mas que a comunidade possa se envolver também, né, com os cuidados das crianças. Então, acho que requer um desenvolvimento aí nessa consciência coletiva também. Já que você estava falando mais desse contexto, principalmente porque você tem filhos menores, né, do contexto mais físico e da logística, né, o como, né, fazer o que vai fazer com as crianças, quem vai cuidar. Mas eu quero entrar um pouquinho mais na parte também psicológica e emocional e espiritual da mãe, né? Porque eu, por exemplo, que tenho um filho mais velho, eu já não tenho, por exemplo, esse problema de, né, com quem que meu filho vai ficar? Ele já vive, ele tem 24 anos, não mora mais comigo, tem uma vida totalmente independente da minha. Mas eu não lembro de uma cerimônia ou um retiro que eu tenha ido que o meu filho não tenha sido parte do conteúdo que eu recebi dessa cerimônia. Então, mesmo quando a gente está com a logística física ali toda tomada conta, não tem mais essa preocupação, né? A verdade é que é você, como mãe, a partir do momento que você entra nesse trabalho espiritual, psicológico, né? Emocional, o filho às vezes não é o protagonista daquele conteúdo que você recebeu naquela cerimônia, mas ele vai sempre vai ter alguma coisa ali, né? Algum ensinamento, alguma mensagem em relação à maternidade. Isso que eu acho bem interessante também. Então, eu acho impossível, né? A pergunta que você fez, você acha possível que a gente pode, né, entrar, então, e ter um espaço e falar, não, hoje eu vou ser mulher? Eu acho que não. No caso da cerimônia, eu nunca tive, pelo menos, essa experiência, porque o meu filho sempre veio muito forte em todas as cerimônias que eu já fiz, né, até hoje. Então, passar para Sofia. Aqui, estou falando. Em, no meu caso, eu consegui me conectar, me desligar por momentos. A cerimônia, no caso dos filhos, é o que tem que ser. Se a mulher consegue esse momento para ela, para se conectar com ela mesma, com seu espírito, é uma maravilha, mas se ela também é interrompida por uma criança, também é uma coisa natural, é uma coisa que tem que suceder, e acho que a cerimônia é perfeita como é. Então, se uma pessoa, se uma mãe
consiga se conectar com o seu fato de ser mulher, com sua feminidade, é maravilhoso, mas se ela não consegue, seja por um pensamento intrusivo, por uma lembrança, qualquer coisa que a medicina traz para ela a respeito dos filhos ou de qualquer coisa que tenha a ver com a maternidade, é uma maravilha também. É o que tem que ser. E também aceitar o que a medicina está dizendo para você nesse momento, para você e para a gente que está compartilhando com você, que também pode ter algum aprendizado, tem alguma experiência. No caso das cerimônias onde as crianças têm participação, eu acharia maravilhoso também. Eu acho que, inclusive, as crianças têm um papel muito importante lá. Já seja tendo contato com os participantes da cerimônia, como não, e pode interromper ou não, mas acho que eu nunca participei de uma cerimônia assim, mas acho que seria maravilhoso, sabe? Seriam também parte da cerimônia e parte do aprendizado ou da mensagem que a medicina tem que para dar para os participantes. Então, eu não sei, já que você tem mais experiência em cerimônias e também cada vez que você participa de uma cerimônia também tem os seus filhos perto do lugar onde você está participando. Então, não sei qual é a sua experiência, se alguma vez tuvo que soltar o que você estava experimentando na cerimônia e ir para atender as crianças, mas acho que deve ser muito interessante também, uma experiência diferente, totalmente diferente ao que pode ser a individual, mas tem que ser muito interessante também. Não sei, vim essa ideia para minha cabeça agora, mas Sim, você comentou, Sofia, e já me aconteceram várias situações assim desse tipo, né? Principalmente na fase que as crianças são menores e precisam mais conexão com a mãe, principalmente, né? No período noturno, chamam pela mãe, querem a presença da mãe. Então, geralmente, às vezes, quando tem cerimônias, trabalhos espirituais no período noturno, então já me aconteceu assim de ser muitas vezes ter que interromper o meu trabalho e até aprender a lidar com isso, com esse tipo de situação, né? E, e viver um longo período, né? Inclusive eu ainda não saio completamente desse período, porque minha filha mais nova tem 3 anos, então de vez em quando ela ainda acorda à noite. De vez em quando as crianças acordam e querem essa presença e querem um cuidado. Então, não é muito simples sempre, né? Às vezes é muito tranquilo, às vezes a gente está num momento muito agradável e é muito bom chegar perto das crianças e compartilhar isso. Mas se você está num momento difícil, desafiador e uma criança acorda chorando, é muito difícil. Isso já me aconteceu. Lidar assim, né, com a situação no momento que você está tendo uma dificuldade de lidar consigo mesma, né, com o seu processo, com o que você está vivendo, né, com, né, numa intensidade muito grande e você ofertar, né, de si o cuidado. Então, assim, já teve momentos também que eu não dei conta, que eu precisei de, né, pedir ajuda e que a criança ficou chorando até eu ter condições de poder estar junto, né? Então, assim, já aconteceu isso. E aí a gente, né, aprende a lidar também com naturalidade, com tranquilidade, com essas situações, quando no meu caso, assim, né, que já vivenciei isso com em muitas ocasiões, com frequência,
Mas é que eu acho muito legal também, assim, né, de poder ouvir a Sofia, de poder ouvir a Marcela, é de pensar assim, como a maternidade ela é plural, ela não tem uma receita de maternidade, não existe uma forma de ser mãe, principalmente também nesse meio, né, dos psicodélicos, onde você vai ter uma forma ideal de lidar com situações, né, porque isso vai depender muito da individualidade de cada mulher. Da forma que ela materna, e uma coisa que eu aprendi que eu acho muito importante, assim, na minha experiência materna, é de respeitar muito o maternar de outras mulheres, que pode ser muito diferente do seu, né? O meu jeito de maternar e o jeito de maternar de outras mulheres próximas a mim pode ser muito diferente, mas a gente é muito importante, né, enquanto mulheres, enquanto mães, a gente ter assim essa compreensão, né, que existe essa pluralidade, que tem formas diferentes, que tem mulheres que não têm condições de perder uma noite de sono, que vão ficar em depressão, que vão ter dificuldade de não, de, né, com a privação do sono, uma dificuldade muito grande. Tem mulheres que têm uma condição melhor de suportar, porque privação de sono realmente é uma coisa complexa da maternidade, difícil de lidar. Mas tem pessoas que têm uma condição melhor de lidar com isso. E isso não torna a maternidade de ninguém melhor nem pior. Por exemplo, né? Pegando isso como um exemplo, não torna uma mãe melhor do que a outra, né? É assim como a gente falar que o tipo do parto que essa mãe vivenciou ou ainda, né, tem a possibilidade das mães adotivas, né, dos filhos adotivos. Então, isso de forma alguma define nenhuma mulher, nenhuma maternidade como melhor, como pior, como mais adequada, como ideal. De forma alguma. E eu acho muito importante que nós, mulheres, tenhamos assim, esse despertar para esse respeito de que cada mulher tem a sua experiência e a gente aprender umas com as outras, ouvir, né, a experiência das outras, que podem ser muito diferentes das nossas, e compreender também, né, que cada mulher tem também o seu jeito. E é claro que com isso a gente aprende muito, né, mas é muito importante esse olhar, né, das mulheres para com as outras também. E aí, e é muito bom poder ouvir, e aí a gente vê que cada pessoa tem uma experiência diferente, e tudo bem com isso, e não tem experiência certa, não tem experiência melhor, mais profunda. Perfeito. Que lindo, Jaque. Eu me identifico com a sua fala demais. E é por isso que a gente está aqui, né? Tecendo com várias mulheres mães e várias outras nos ouvindo, pois conheço alguns rostinhos aí que estão com a gente. Se vocês que estão ouvindo a gente têm perguntas ou quiserem a fala para fazer alguma colocação ou perguntar diretamente para as mulheres que estão aqui conversando com a gente, por favor, levanta a mãozinha virtual aqui do Zoom ou escreve no chat, tá bom? Vamos ampliar essa rede de diálogo, não só nós quatro, mas quem quiser participar, sinta-se à vontade. Algo que eu gostaria de resgatar na fala da Jaque mais cedo é que ela trouxe muito a questão da rede. E para mim isso é um ponto muito importante, pensando também enquanto psicóloga de mulheres mães e mulher medicina que está com mulheres mães, a importância da gente resgatar essa tecnologia ancestral, que a meu ver isso é pura tecnologia ancestral. É a gente pensar nessa rede pura mesmo. E não tipo, ai, tá bom, vamos lá ficar com essa criança para essa mulher poder fazer tal coisa. É tipo, pensar em rede, pensar em coletivo. Essa criança vai ser cuidada, olhada e prestado uma atenção e um carinho para ela por todas as pessoas que estão ali mais velhas, com essa intenção genuína do cuidado, do respeito e, a meu ver, estudando bastante com os povos indígenas, me lembrei muito da Adana falando, né? A Adana Omagua Cambeba, uma liderança indígena, médica, que esteve com a gente no Expande Capão, e na palestra dela ela trouxe sobre a presença das crianças nas aldeias. A gente tem até um reels do recorte dela falando isso lá no Instagram do Psychedelic Parenthood dela falando que é natural as crianças estarem correndo ali por perto, chamando, conversando, enquanto os mais velhos conversam coisas sérias
ou tomam medicina, e em algum momento, quando essas crianças atingem a maturidade ali, à vista dos mais velhos da aldeia, essa criança começa a ter contato com com as medicinas aos pouquinhos, mas é naturalizado essa entrada da criança no colégio. Não é aquela coisa na redoma de vidro, né? Ou aquela coisa separada, não. A criança, não. A criança está junto. E todo mundo olha com esse lugar de responsabilidade, de cuidado, né? E eu vejo que isso falta muito na nossa sociedade ocidental, na nossa sociedade patriarcal, nessa sociedade muito da propriedade privada, costurando com isso que a Jaque falou, dessa pluralidade das maternidades. Então, poder respeitar a forma que a mãe quer cuidar da criança, mas ao mesmo tempo poder prestar um auxílio para essa criança, sem invadir, sem invalidar a criação que essa criança já está recebendo. Então, assim, várias questões que eu estou aqui borbulhando na cabeça, compartilhando com vocês. Se vocês quiserem falar sobre isso, né, dessa questão das redes, ficaremos muito felizes. Eu achei muito bonito a forma como você falou, Tabata, eu acho que a direção é essa mesmo. É a gente pensar diferente, num pensamento de rede mesmo. Então, essa transformação, essa mudança, ela tem muito esse olhar para esse papel, para esse lugar da mãe, né, para essa invisibilidade, mas por quê? Porque isso ficou centralizado nesse lugar, né, no papel. E por quê, né? Então, como que dentro desse respeito, dentro dessa consideração, né, com cada mulher, com a individualidade de cada pessoa, mas a gente pode estar aberto, né, para esses relacionamentos, para essas interações. E aí muda a perspectiva, né? Não é só assim, estar fazendo um favor ou estar prestando um auxílio. É um pensamento, eu acho que é muito revolucionário, né? É mudar completamente a perspectiva. É a gente pensar que a gente é responsável coletivamente pelas crianças e como, né, que a gente constrói isso? Como que a gente pode. Eu fico pensando, acho que é bastante desafiador. Então, muitas das vezes nos nossos contextos familiares, a gente já está muito nesse formato do núcleo familiar responsável pela educação, pela criação, por mais que algumas pessoas tenham os auxílios, por exemplo, de avós, de tios, mas normalmente, no modo como a gente está vivendo hoje em dia, cada vez você tem menos rede de apoio familiar também. Mas a gente vive numa sociedade cada vez mais individualizada. Então, eu acho que é isso, é um resgate mesmo dessa ancestralidade, dessa tecnologia ancestral, como você falou, e que é revolucionário do ponto de vista de como a gente se organiza hoje no nosso mundo. Então, como que a gente faz isso, né? Trabalhando fora, tendo horário para cumprir, e muitas mães que têm a jornada de 8 horas de trabalho aqui, pelo menos no Brasil, e que só de transporte já vão consumir mais no mínimo 2 horas, ou seja, 10 horas do seu dia, em torno de trabalhar fora, em torno de também gerar um sustento financeiro para a família, que vão chegar em casa exaustas, cansadas para cuidar das crianças que muitas das vezes passaram um dia numa escola ou numa creche, né? Então aí essa responsabilidade recai ali sobre esse núcleo familiar. E nesse caso não só sobre as mulheres, né? Embora as mulheres sejam majoritariamente, né, sobrecarregadas assim na nossa estrutura social, mas também sobre os homens, né? Nessa estrutura, nesse núcleo familiar responsável e que muitas das vezes não tem nem essa rede de apoio familiar para contar. Então, para quem que, né, para onde que vai essa criança? Né, ela, embora a gente tenha escolas excelentes, muitas das vezes até escolas públicas, né, excelentes, mas uma perspectiva também do ambiente escolar que é uma perspectiva também não é tanto essa perspectiva de rede que abraça a família, né? São poucas as visões assim, onde tem escolas que também procuram congregar as famílias na vida da escola, no ambiente escolar. Até porque se o pai e a mãe trabalham fora,
trabalham fora tanto tempo, que tempo que eles vão ter para se envolver com a escola? Muitas das vezes mal tem tempo de acompanhar o filho numa tarefa. Então, né, o que seria assim maravilhoso, né, a gente ter famílias mais integradas com as escolas, pai e mãe mais disponíveis, né, tanto de tempo quanto de energia, né, não estar nesse estado de exaustão de trabalho, para que possam ter momentos que proporcionem, né, maior interação, maior profundidade de contato com seus filhos. Então, tudo isso vai se sobrepondo nessa estrutura. Então, a gente pensar dessa forma, dentro dessa estrutura que a gente vive, é muito revolucionário, por mais que seja ancestral, que seja algo que a gente tem que resgatar e valorizar, né? Porque foi, na verdade, silenciada essas vozes, essas culturas, essas tradições, elas foram silenciadas sistematicamente e aniquiladas também, né? Não só silenciadas. Então, como que a gente resgata isso? É, com respeito também, né, pelas tradições e pelas culturas de povos originários, onde a gente pode se inspirar para que a gente possa ter experiências. Eu acho que nos nossos contextos em geral, que a gente vivencia, né, de trabalho, de vida social, de vida escolar, familiar, é muito desafiador. Mas eu acredito que nesses contextos de comunidades psicodélicas, a gente pode ter a oportunidade de, pelo menos, né, criar espaços onde a gente possa ter uma experiência mais ampla nesse sentido. Tabata, você falou de uma fala que a Dana tive no Expande Capão, e eu lembro também parte de uma fala que você deu no Expande Capão, onde você falava de que uma pessoa num contexto onde de uma pessoa que mora na cidade ocidental, sabe, ter um processo integrativo, isso, desculpa. Quando a pessoa tem um processo integrativo, muitas às vezes a pessoa precisa de uma integração também ocidental, porque falar para uma pessoa que mora nesse contexto, que vivencia todos os valores, todas as tradições, tudo que você falou já que de muitas vezes os nossos filhos, falando em geral, têm muita desconexão com a vida familiar, com a vida, com o trato com os pais, sabe? A gente está tentando fazer o melhor que pode, mas também a gente tem obrigações de outros tipos. Eh, existem obrigações e pessoas completamente diferentes que priorizam outras coisas também. E a gente está totalmente imersa nesse tipo de sociedades. Então, acho que a gente aqui tá tentando fazer rede, está tentando construir rede, mas ainda temos que falar um monte, sabe? Ainda temos um monte de questões que falar. Eu adoraria alguma vez ver a meus filhos em um contexto de cerimônia com a gente. A gente fala um monte com nossos filhos. Os nossos filhos são muito curiosos e a gente adora falar com eles abertamente sobre as medicinas, tudo que a minha família, que é muito tradicional, achava que era de droga. Eles falavam de droga, não falavam de medicinas. E, mas nesse caminho que a gente começou também, tá mudando a perspectiva dos meus pais, por exemplo, dos meus irmãos, que são completamente diferentes a mim. Eles não têm relacionamento algum com as medicinas, mas a gente pode falar abertamente sem nenhum problema. Então,
aí também acho que há como um trabalho de rede, por mais de que eles não tenham o mesmo relacionamento, mas é, é um trabalho que também está incluindo gente de fora, sabe? Então, no caso dos meus filhos, a gente fala abertamente, eles, inclusive, eles na escola gostam de falar também. E tivemos alguns problemas também. Uma vez, minha filha mais nova estava falando da maconha, sabe? Da Santa Maria, no contexto de daimista e maconha, porque a gente é mais conhecida como maconha. Ela estava falando com um amiguinho na escola e ela falava para ele que era uma planta, era uma planta medicina, que era uma planta mestre e que ele não tinha que ter medo nenhum e que não sei o quê. E a maestra ligou para a gente e tivemos uma reunião com os pais dele também, coisas que acontecem, mas eu adoro falar nesse sentido com meus filhos e que eles tenham a informação que eu acredito que é a verdadeira, sabe? É, faz parte dessa rede também. Jaque, eu vou voltar para a Jaque um pouquinho, porque acho que ela falou uma palavra que me pegou bastante, que é o resgate, né? Nessa rede que a gente monta. E eu já morei no Brasil, morei em São Paulo, morei em Tóquio, morei, né? Tô morando em Nova York fazem 17 anos. Eu nunca tive uma comunidade. E eu lembro ali, por volta dos meus 30 anos, morando em Nova York, que é uma cidade extremamente individualista. Eu nunca morei em outro lugar que seja tão individualista como Nova York, e isso traz pontos positivos e negativos também. Mas eu lembro na faixa ali de uns 30 anos, eu comentando assim com poucas boas e poucas amigas que eu tinha na época, assim, nossa, né? Eu sinto uma falta de ter uma comunidade como eu tinha nos meus 20 anos, né? E as minhas amigas falavam assim: Ah, Marcela, isso aí é coisa de 20 anos, né? À medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez menor o círculo, menor, menor, menor. Aí você vira mãe, né? Como a Jaque falou, você vai ficando mais invisível ainda, vai ficando menor ainda esse círculo, né? E chega uma hora, depois as crianças vão crescendo, esse círculo teu tá super pequeno, e quando você vê as crianças cresceram, não precisam mais de você, e você tem pouquíssimas pessoas. E aí você se sente mais sozinha ainda. E uma coisa que eu notei, né, nessa minha caminhada como mãe, como mulher, né, e daí com as plantas medicinais que vieram, né, na minha vida 5 anos atrás, hoje eu tenho uma comunidade enorme, né, enorme de pessoas em Nova York. Hoje eu tenho, assim, eu falo, nossa, né, hoje eu não tenho filhos pequenos, mas se eu tivesse, eu acho que eu teria, sabe, tantas mulheres em volta de mim ali para me ajudar, para me apoiar. E eu acho que as plantas elas vêm com esse papel muito importante, que é de restabelecer as comunidades, né, e criar comunidades, na verdade, é onde não se tem, num espaço que nem Nova York, que todo mundo trabalha demais e todo mundo é muito ocupado e ninguém tem tempo para ninguém. Né? E eu sempre brinco com o pessoal da minha comunidade, eu falo, as plantas elas só são uma desculpa, mas o importante, a medicina mesmo é a gente junto, né? Então, elas vêm com esse papel muito importante para mim, assim, e daí entrando também, né, Tabata, você assim também como psicóloga, como mulher medicina, e nessa parte de integração, coisas que eu faço também, né? Eu já vi muitas mães Vamos entrar um pouquinho na parte de acessibilidade agora, o quanto a comunidade opera é um fator tão importante nessa parte, porque eu já vi mães, inclusive, chegando para mim e falando, Marcela, eu nem vou fazer cerimônia essa semana, porque se eu tiver que fazer cerimônia, eu tenho que gastar com a cerimônia, gastar com a integração que eu vou ter que ter depois, e eu tô com um filho agora, tô com muita despesa, então eu não vou nem fazer, porque senão vai gerar tanto custo ali depois, que é melhor eu ficar onde eu tô, né? E eu acho que as comunidades, quando a gente tem uma comunidade, como é no caso da Jaque, até né, no Santo Daime, mais ainda, porque é uma comunidade que eu já estive lá e eu vi assim o quanto é uma comunidade linda e muito bem forte, estabelecida, né? Mas eu vejo isso em Nova York, num outro contexto, numa comunidade agora, né, que eu tenho. Eu acho que nós, assim, em comunidade, a gente acaba
fazendo esse papel também de integração muito forte, né? E isso ajudando também um pouco mais nesse aspecto da acessibilidade para as pessoas, né? Não só em valores de custos de cerimônia, que a gente também, assim, eu lá em Nova York tenho uma preocupação assim em que seja acessível. Então, quando a gente faz cerimônias com, né, líderes espirituais, seja do Santo Daime ou indígenas, né, a gente sempre consegue um valor mais especial para a nossa comunidade. A gente ajuda as pessoas depois para que elas tenham acesso, inclusive gratuito, né, para integração. Então, eu acho que a rede, ela realmente é a medicina, né? É a real medicina, é a rede. A gente está falando de não só psicodélicos a nível químico, mas de medicinas que têm egrégoras, que têm cultura, que têm história, que são bioculturas, né? Como a gente está trazendo cada vez mais esse novo termo, esse novo paradigma. Então, o tecer esse meio termo entre o que a Sofia trouxe de, sim, mas somos pessoas urbanas e às vezes vamos precisar de uma integração urbana também. Mas ao mesmo tempo fazer esse resgate, né? Que é essa outra palavra que surgiu de Marcela e Jacques. Porque estamos falando de medicinas ancestrais. Então, esse contexto de comunidade, ele é inerente a medicinas ancestrais. Se a gente for olhar qualquer história de uso ancestral, é em roda, é em coletivo, e essa parte da comunidade interagindo faz parte das curas, faz parte das transformações que as medicinas trazem, que a gente na sociedade ocidental perdeu. Tanto que essa renascença psicodélica, as terapias psicodélicas são muito focadas no indivíduo, num setting que é num consultório, a pessoa, dois profissionais de saúde e acabou, né? Mal se tem contato ali entre as três pessoas da sala, né? Depois você vai para uma integração clínica, um a um, e é isso, né? Uma cura que ela é extremamente individualizada. Mas quando a gente acrescenta essa comunidade, e nessa comunidade tem crianças, tem mães, tem pessoas com diversidades múltiplas, né? Tem idosos que também têm o seu papel extremamente importante e precisam de seus cuidados também, porque já estão na melhor idade, já precisam de confortos ali diferenciados, sim. Então, colocar todo mundo junto e saber interagir com todas essas diferenças já é a cerimônia em si. Como a Marcela falou, às vezes tomar medicina é o detalhe, porque só de conviver em harmonia ali com toda essa diversidade já é esse desafio de vida mesmo, né? Gente, chegamos a 1 hora de bate-papo, às vezes nem parece, mas estamos aqui. E ainda com certeza tem muita coisa para falar, mas também para honrar esse último dia útil, né? Que amanhã já é quase feriado de todas nós e de todo mundo que está ouvindo aqui. Eu sinto que é um momento de abrir para perguntas, se vocês tiverem colocações, né? Esses últimos momentos de conversa para em breve a gente ir finalizando. Eu não queria trazer uma pergunta, mas assim, falar que estou muito feliz de participar desse encontro com vocês, porque são reflexões muito importantes e acho que essas reflexões têm uma potência de também levar a gente para mobilização de ações necessárias nesses grupos, nessas comunidades onde a gente está inserido e nos nossos grupos familiares, nos nossos círculos de amigos, como a Sofia trouxe o exemplo também dela com a comunidade escolar, né, que a família dela participa. Então, a gente tem essa oportunidade de levar isso, né, de levar esses debates, de levar essas reflexões de uma forma que seja produtiva, que possa construir, né, para que a gente possa construir juntos. Então, acho que a rede, nesse sentido também de uma teia, né, que a gente vai tecendo, que a gente vai construindo em conjunto, eu acho que esse encontro, para mim, tem muito esse caráter, né, da gente estar juntas aqui, né, nessa conversa,
tecendo uma rede e compartilhando essas reflexões com outras mulheres que vão poder tecer também nos seus núcleos, nas suas famílias, nas suas comunidades e levando isso adiante e a gente poder compartilhar isso, eu acho que foi assim foi muito bonito ouvir a partilha de cada uma e acho que tem muita potência nessas reflexões, em tudo que a gente conversou aqui. E espero que a gente possa ter outras oportunidades também para trazer outros temas, para aprofundar também essas ideias que a gente trouxe hoje também. Eu somente adero às palavras da Jaque. Acho que esse espaço que a gente abriu hoje é uma maravilha. Espero que a gente possa repetir mais adiante. De fato, a gente vai repetir mais adiante. O próximo provavelmente vai ser falado em inglês, mas vamos ter um monte de oportunidades para falar, para nos abrir, para compartilhar, para abrir um tópico que possa ter um monte de perspectivas, porque aqui estamos todas no mesmo caminho das medicinas, mas somos mulheres diferentes, com diferentes trabalhos, com diferentes contextos, e acho muito maravilhoso o que acaba de acontecer aqui. É uma maravilha e sinto muita honra e estou muito confortável também. Eu não gosto de falar em público com gente que eu não conheço, mas me senti muito confortável, muito protegida. É um espaço muito protegido e somos muito privilegiadas de participar aqui hoje. Muito obrigada para todas. Eu também queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Tabata, obrigado por moderar aí para nós, né, as pessoas que compareceram hoje, e a Jaqueline e a Sofia principalmente, porque eu sei que mesmo essa 1h20, 1h30 no Zoom, né, que elas não têm que nem sair de casa, elas já tiveram que fazer todo uma remanejamento aí, né, com as crianças, quem vai cuidar, como se fosse uma cerimônia também, quem é que vai cuidar, não pode interromper, me deixa aqui 1 hora, né, preciso dar só 1h30 para mim, então, só para isso poder acontecer, já teve que, né, muita gente teve que ajudar, né, a rede já teve que estabelecer aí uma ajuda para todo mundo, então, obrigada mesmo pela presença de vocês e até uma próxima, se Deus quiser, né, em inglês, português, aonde for. Agradecendo também a vocês que estão aqui, comentaram no chat. É isso, também temos mães assistindo, né, com todas essas questões e desafios, né? Daisy comentou aqui que está com os bebês dela, então não conseguiu interagir muito, mas esteve aqui. Gratidão. Então, Glei, Davi, Rabene, Daisy, Ariela, Marcela, Sofia, Jaqueline. Gratidão demais por esse momento. Fechando o ano, como eu falei, né? Em grande estilo. Que mais conversas como essa possam existir e mais ações, como já que bem lembrou, que nos leve também a agir, a coragem de agir. Olha, a Ariela também falando que tá com bebê de 2 anos. E é isso, gente. Boa noite. Bom 2026 que já está aí batendo na nossa porta. Bom descanso com suas famílias, suas crianças. E é isso. Até a próxima. Feliz ano novo.